Boa noite, família tricolor, amigos de outros clubes que curtem o canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, quinta-feira, feriado, né? Para você, espero que tenha sido um bom feriado. Para mim, eu trabalhei, não teve feriado nenhum. Nessa época do jornalismo, a gente faz plantão de feriado e, para mim, esquema normal de trabalho, ainda com essa história ainda da greve repercutindo. Tive muito trabalho, espero que você tenha se divertido, descansado, para quem descansou, trabalhado bem para quem trabalhou, como foi meu caso. E vamos falar do São Paulo então? Olha só, ainda falando sobre o jogo de ontem, eu queria falar ainda sobre umas coisinhas sobre o jogo de ontem, porque o dia hoje foi relativamente fraco de notícias, o São Paulo treinou, se representou, os titulares fizeram um trabalho regenerativo e o time deve ir completo que eu digo, com Militão e Hudson retornando no clássico contra o Palmeiras no sábado. Mas sobre ontem, eu queria falar com vocês ainda, eu vou deixar inclusive na descrição do vídeo, um link com a entrevista do Marcos Guilherme depois do jogo. Não sei se vocês viram, eu acho que bastante gente viu. Realmente, eu só fui ver depois, né? Porque eu gravei o vídeo ontem. Mesmo ontem no vídeo eu até falei que ele estava chateado, lembra? Que a família dele não está mais morando aqui em São Paulo. E depois do jogo ele deu uma entrevista comovente. Sinceramente, eu fiquei comovido. Eu vou dizer com pena, porque pena é um sentimento muito ruim, mas eu fiquei comovido com as palavras do Marcos Guilherme. Para quem não viu, tem a chance aí de conferir. Eu vou resumir para vocês. Ele disse que na chegada do ônibus ali, ele veio na cabeça dele até uma tristeza, porque ele participou dos momentos ruins do São Paulo, viveu toda aquela fase ruim do ano passado, chegou no momento difícil, vocês lembram que ele estreou contra o Botafogo, aquele jogo histórico que a gente virou contra eles lá. E ontem ele completou a quinta partida só tem mais uma para completar. O Aguirre disse que vai estudar qual jogo colocá-lo. E ele falou que pegou a parte ruim do São Paulo e agora na parte boa ele vai deixar o time. E quando ele começou a falar que ele pode ter perdido gols, ele pode ter errado passe, mas nunca faltou dedicação na hora de voltar para marcar, na hora de dar carrinho no lateral, ele começou a chorar, porque se comoveu, ficou comovido, lembrando dos momentos, é São Paulino. E realmente eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, como jogador, eu já critiquei muito o Marcos Guilherme e já elogiei muito o Marcos Guilherme, como qualquer torcedor faz. Ele não é um craque, já disse 1000 vezes, ele mesmo repete isso sempre que ele não é um craque. Mas ele é um jogador que sempre demonstrou muita raça pelo São Paulo, muito amor à camisa do São Paulo, muita dedicação à camisa do São Paulo. Se dependesse de mim, Rogério Barolo, se fosse a diretoria do São Paulo, faria todo o esforço possível para manter o Marcos Guilherme no grupo. Sabe por quê? Não só pelo futebol, porque eu acho ele um cara importante ali, um cara que pode servir como opção, mas principalmente por esse amor. Nesses tempos de futebol moderno, de futebol Nutella, onde futebol virou um grande negócio, é muito raro você ver um jogador fazer uma declaração dessa, chorar porque vai deixar um clube. Principalmente quando esse clube é o clube que você torce, como é o Marcos Guilherme no meu caso. E esses caras, eu acho que eles são fundamentais para o grupo. O moleque da base que está chegando e olha para o Marcos Guilherme chorando porque vai deixar o São Paulo, alguma coisa mexe nesse moleque. Os caras mais experientes que olham um menino como o próprio Marcos Guilherme chorando, se emocionando, alguma coisa mexe lá dentro desses caras também. Só para lembrar, o Gilberto, no ano passado, quis ir embora, aquele Trellis com grife, para mim, quis ir embora porque ele era banco do prato. Não aceitou ser banco do prato, queria buscar oportunidades em outro clube. Nada contra o Gilberto querer procurar novos caminhos para a carreira dele, como o Prato fez, dizendo que ia pro River Plate ficar perto da filha, e agora na esperança de ir para a Copa. Agora não vai para a Copa, vai ficar perto da filha há bastante tempo, vai ter tempo de sobra para ficar com a filha. Nada contra esses caras buscarem um caminho para eles, são profissionais. Como eu disse, o futebol virou um grande negócio, nada contra. Só que quando a gente encontra exemplos como o do Marcos Guilherme, eu valorizo muito. É minha opinião pessoal, tá, gente? Eu não sei o que vocês pensam, gostaria até que vocês comentassem. Hoje tem muito assunto pra gente comentar, que eu queria pedir a participação de vocês. Eu acho muito importante quando um cara desse vem a público, num time grande, e mostra o que ele mostrou ontem. Para quem não viu a entrevista, tá aí, me emocionou, fiquei comovido por ele, torço pela permanência dele, torço por mais jogadores vestindo a camisa do São Paulo com o pensamento que o Marcos Guilherme tem. Com os pés no chão, humildemente sabendo que ele não é um craque, mas reconhecendo também, sabendo se valorizar, dizendo que esforço nunca faltou, que dedicação nunca faltou. Dê uma olhadinha, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Outro vídeo que eu coloquei também na descrição é que na chegada de ontem do clube, nos bastidores do vídeo que a TV São Paulo fez, tem os jogadores cantando no ônibus o famoso Nunca Fui Rebaixado. É bem legal, mostra a união do grupo na chegada do ônibus ali, quando a torcida faz aquela festa. É bem legal também, dê uma conferida lá. Certo?
Ainda sobre a partida contra o Botafogo, eu, como sempre, gosto de fazer, assisti de novo hoje o VT do jogo. E vocês lembram que contra o Santos eu tinha dado uma nota baixa para o Hudson, e assistindo o jogo 2 vezes eu reconheci, não tenho problema nenhum de reconhecer, que o Hudson fez uma partida melhor do que eu havia imaginado no estádio e aumentei a nota dele. Eu fui fazer isso em relação ao Edmar. Estou falando o nome dele, já vou explicar. Eu vou contar todo o contexto do Edmar. Fui assistir, porque ontem eu tinha dito que o Edmar tinha feito uma partida razoável e que apenas não tinha comprometido, não tinha entregado, não tinha feito nenhuma besteira. Fui assistir o jogo e adivinhem, confirmo tudo aquilo que eu falei ontem. Para mim ele foi mediano, fez alguns 2 ou 3 desarmes, ele cruzou aquela bola para o Nenê chutar na trave, que eu me enganei, eu achei que fosse o Everton, foi o Edmar, na única jogada que ele fez. Eu acho pouco, continuo achando pouco. Mas, como ele se recuperou das partidas tenebrosas que ele fez até hoje pelo São Paulo, como ele tem muito débito ainda, eu a partir de agora não chamarei mais de Edmar, mas chamarei sim de camisa 16. O camisa 16. Até ele jogar bem, até ele me convencer, até ele fazer, por merecer ser titular de um time da grandeza como o São Paulo Futebol Clube. E já vou deixar claro novamente, mais uma vez eu vou explicar. Não existe da minha parte nenhum tipo de perseguição contra nenhum jogador do São Paulo Futebol Clube. Nem contra Edmar, nem contra Trellis, nem contra Sidão, nem contra Rodrigo Caio, nem contra nenhum desses jogadores. Eu estaria sendo burro se eu torcesse contra esses caras apenas para eu poder chegar aqui no dia seguinte e falar, tá vendo? Eu tinha razão. E como eu sempre cansei de falar, e como eu criei essa frase, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Então, por mim, eu quero que todos esses caras brilhem. Eu quero que no sábado, se o Hudson jogar, que ele jogue muito. Se o Sidão jogar, ele pegue tudo, que ele feche o gol. Se a gente precisar do camisa 16, ele jogue muito, ele arrebente. Porque eu sou São Paulino, eu sou torcedor do São Paulo Futebol Clube. E torcedor é assim, torcedor é bipolar. Eu sou pior, eu sou tripolar, tetrapolar, porque às vezes no mesmo vídeo eu posso ficar puto, feliz, emocionado, comovido e até me divertir dando umas risadas. Porque o torcedor de futebol é assim, elogia quando o time está ganhando e critica quando o time está perdendo. Eu procuro fazer sempre isso de acordo com a minha verdade, o meu critério de notas, a minha avaliação, a minha maneira de ver futebol. É apenas a minha opinião, só isso. Não sou o dono da verdade, não quero que você aí que está assistindo pense como eu penso, não quero que você goste ou desgoste dos jogadores que eu gosto ou desgosto. Eu só tenho a opinião, a minha opinião, assim como você tem a sua opinião. Ontem eu vou contar uma história engraçada, legal que aconteceu comigo no Morumbi. Encontrei várias pessoas que vieram falar do canal, muito obrigado às pessoas que eu encontrei ontem no estádio, sempre muito carinhosas, muito gentis comigo. E eu encontrei um senhor, quando eu estava caminhando para o meu setor, ali onde eu fico, um senhor já mais de idade, um pouco mais velho que eu, e disse o seguinte, acompanho o seu trabalho, curto o seu canal no YouTube, eu gosto muito, pô, é legal ter esse tipo de gente que faz esse tipo de trabalho. Eu sou um dos patrocinadores do São Paulo, eu sou da Urbano Alimentos, eu tenho um camarote aqui, e eu gosto muito de... Olha quem apareceu aqui antes de eu continuar a história. Olha lá, fala oi pro pessoal. Fala que você não é o Fagner, que você é boazinha. A Elinha hoje está aqui comigo. Não fomos passear muito hoje, apesar do feriado. Dá um tempinho aí lá, tô gravando vídeo. E ele falou o seguinte pra mim, que gosta do meu trabalho porque entende a posição de torcedor. Que eu sou verdadeiro, que entende a posição do torcedor. Ele mesmo fazendo parte ali da cúpula do São Paulo, de patrocinadores do São Paulo. Inclusive ele me falou o seguinte, você já reparou que o Fora Leco acabou? Pararam de falar Fora Leco, porque o Leco, agora o trabalho dele tá dando resultado, não se ouve falar mais em Fora Leco. E eu falei pra ele, até ele voltar a fazer besteira, até ele vender jogador, até ele destruir o time, senão a torcida vai criticar de novo. E ele me respondeu, eu entendo, é verdade, o São Paulo tá numa boa fase, a torcida tá aplaudindo. Se perder hoje aqui do Botafogo, vai sair vaiado. Ele me disse isso. Então é isso, o torcedor é assim. Esse é o jeito do torcedor. E eu não tenho nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de... nada pessoal. Teve gente que... Teve um cara hoje que no comentário falou que eu tenho ódio mortal do Edmar. Que ódio? Quem sou eu pra ter ódio de jogador de futebol? Que é um profissional como outro qualquer que tá lá defendendo as cores do meu time. Então, gente, e vamos parar com essa história de falar que São Paulino queima jogador, que a torcida do São Paulo destrói jogador. Amanhã...
Amanhã eu vou falar sobre isso, sobre esse tema. Eu vou explicar, inclusive, de onde surgiu essa história do Casemiro, que a torcida do São Paulo chutou o Casemiro e hoje é um dos maiores jogadores do mundo. Amanhã, se você estiver interessado, é um assunto bem polêmico, bem legal. Eu vou dar minha opinião, das coisas que eu sei, dos exemplos que eu conheço, de jogadores que foram muito criticados pela torcida e deram a volta por cima e foram campeões. Inclusive um tal de Rogério Ceni, não sei se vocês conhecem. Mas isso é assunto para amanhã. Para encerrar hoje, eu queria falar sobre aquilo que me preocupou ontem, os dois assuntos que me preocuparam ontem em relação à Copa do Mundo. Primeiro, a parada para a Copa. Eu tenho muito medo dessa parada para a Copa. Nós não somos mais líderes do Flamengo, o Flamengo venceu o Bahia, perdemos a liderança, mas estamos ali na frente disputando. Eu tenho muito medo com que essa parada para a Copa possa fazer com o São Paulo. E, inclusive, porque historicamente nunca deu muito certo para a gente essas paradas. É só pegar as paradas anteriores aí, que o São Paulo teve que parar um campeonato e voltar a disputar depois, sempre caiu de rendimento. Estava bem, sempre caiu de rendimento. A outra que me preocupa, a outra situação, é em relação ao Aguirre. Vocês lembram que na contratação dele existe a possibilidade dele defender a seleção uruguaia depois da Copa do Mundo? Eu acho que ele fica até o final do ano, pelo menos. Isso é que foi conversado entre ele e o São Paulo. Mas mesmo assim, espero que estejam trabalhando no Jardine para, caso isso aconteça, o Jardine assuma esse mesmo espírito e continue dando sequência ao trabalho do Aguirre. Eu não vejo mais o Jardine no banco, não tenho visto. Ontem eu procurei lá, não vi no estádio, de onde eu estava não era muito bom para ver, mas eu não vi, fica um outro senhor lá que parece um cantor de tango. Eu não vejo, mas o Jardine deve estar trabalhando com o Aguirre no dia a dia. Então eu queria também que vocês comentassem sobre esse assunto. A possível saída do Aguirre após a Copa ou no final do campeonato, até que ponto isso pode prejudicar o time. Essa parada da Copa, até como pode prejudicar o time, se vai mesmo prejudicar o time. Então deixem aí nos comentários, tá bom? Então olha só, o meu Facebook, eu estou recebendo muita solicitação de amizade na minha conta pessoal, eu não estou conseguindo mais aceitar, porque eu cheguei ao limite de 5 mil. Então me adicionem no blog do Barolo Vídeos. As minhas redes sociais também estão na descrição, inclusive o site Blog do Barolo. No Instagram, muita gente ontem me perguntou, eu postei uma foto antes de cair a internet do Morumbi, eu postei uma foto e muita gente perguntou, vai transmitir? Eu não pude responder na hora porque eu estou assistindo o jogo. Então, mas vocês já sabem, quando eu estou no estádio, não dá para transmitir, porque é impossível ficar transmitindo e assistindo o jogo ao mesmo tempo. Quando o jogo São Paulo joga fora de casa, eu transmito pelo Instagram, como eu vou fazer contra o Palmeiras sábado, às 9 da noite, transmitirei pelo meu Instagram, tá bom? Então, olha só, um abraço para as cidades, hein? Hoje eu fiz uma listinha aqui de 10 cidades. Sorocaba, uma cidade que eu gosto muito, perto lá de Tatuí, onde mora minha mãe. Porto Velho, Muzambinho, em Minas. Londrina, Blumenau, Palmas, Itacoatiara, em Manaus. Um abraço. Pindamonhangaba e Londrina. Continuem mandando aí sua cidade, que eu vou mandando um abraço e daqui a pouco eu vou começar a mandar salve para as pessoas também, tá? No período da Copa, a gente vai ter um papo mais diretão, e eu vou começar a mandar salve para as pessoas aí durante a Copa do Mundo. Tá bom, gente? Então, olha só. Amanhã eu volto para falar desse assunto, a história do Casemiro, a história de jogadores que a torcida do São Paulo teoricamente queima. Eu não acredito, já vou adiantando minha opinião. Então não percam, se vocês quiserem debater, eu vou falar sobre isso amanhã, tá bom? Então, olha só. Se inscreva no canal, 30 mil, a blusa, deve ser a blusa, tá? Muita gente pedindo a blusa, porque a friaca tá chegando. Se inscreva no canal, chegou 30 mil, vou escolher os melhores comentários. Vamos fazer aqueles comentários com categoria, com elegância, sem palavrão, porque tem muita mulher que assiste, muita menina que vê. Vamos manter aquele nível lá em cima do São Paulino, que a gente está acostumado a ter essa característica de classe, de ser uma torcida mais diferenciada. Nos comentários, então, eu vou escolher quando chegar a 30 mil, tá bom? Então, ó, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Agora eu vou frisar mais uma vez com destaque, hein? Eu não quero ter razão, eu quero ser campeão, tá bom? Um abraço, gente, um bom restinho de feriado para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.